Senador bolsonarista Marcos Doval, aquele que no passado fez publicações de fotos de sunga junto com Flávio Dino para comparar quem tinha o piu-piu maior, ele que pode ser cassado porque há uma pressão grande no Conselho de Ética do Senado, além de preso, porque também tem investigações da Polícia Federal contra ele, ou seja, ele tem uma ficha corrida muito extensa. Agora ele fez uma publicação, publicou um vídeo que levantou suspeitas sobre o estado mental dele, né, por conta dos olhos arregalados. As pessoas começaram a dizer que ele poderia estar dopado, porque ele falou uns absurdos ali, sugerindo que pessoas que ganham Bolsa Família não deveriam votar. E talvez ele estivesse mesmo sob algum tipo de efeito, porque tendo os problemas que ele tem de cassação em prisão, ele não deveria nunca ter feito um vídeo desse. Mas esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês, ele é muito didático, porque ele explica vários pontos do bolsonarismo. Ele explica a ideologia bolsonarista a respeito do Estado e explica também a evolução do bolsonarismo, mostrando como esse tipo de bolsonarista como Marcos Doval não cabe mais. Marcos Doval está desesperado, porque ele não vai conseguir ser senador de novo. Tenta cavar uma vaga de deputado. Vai conseguir? Coloque nos comentários. Primeiro ponto, você acha que o Marcos Doval ele estava sob efeito de drogas? Quero muito saber. Você acha que ele vai conseguir ser vitorioso em 2026? Resuma Marcos Doval em apenas uma palavra. Coloque nos comentários. Deixa o like se você quer que ele seja preso e considere ele patético. E se inscreva no canal. Eu vou mostrar para vocês o vídeo do senador Marcos Doval do Podemos. Marcos Doval, que foi vitorioso em 2018, naquela onda bolsonarista, que a gente sabe como foi, e algumas aberrações foram vitoriosas, como no caso o Marcos Doval. Esse aqui é o senador Marcos Doval, e como você pode ver, ele está com os olhos hiper arregalados e a situação piora com o passar do vídeo. Eu vou mostrar para vocês ele falando assim que o celular destravar. Destravou, vamos lá. Tá falando de Universidade Federal. É gente fazendo teatro nu, com criança. Isso é mentira. É gente fazendo... Ó. Não consegue concatenar a frase. Fumando baseado, porque é um ambiente federal, então a polícia não pode entrar. Olha o olho dele. Incentivando... Incentivando. Tem que fazer por mim e tal. Fazer por você o cacete, bicho. Não é o Estado que tem que fazer por você, é você que tem que fazer pelo Estado. Você que tem que trabalhar para gerar renda pro teu filho, pro teu neto. Olha o olho dele. Você tem que ser empreendedor, abrir um negócio para gerar emprego. Não é ficar dependendo de porra de Bolsa de Família. Um dos projetos que eu ainda sonho é quem recebe Bolsa Alimentação, Bolsa Família, Bolsa não sei o que lá mais, não pode votar. Porque isso é uma oficialização da compra do voto. E Lula já disse isso. Tá falando um monte de besteira. E algumas pessoas começaram a questionar se ele de fato estava sob efeito de algum tipo de entorpecente, se ele estava drogado, vendo os olhos dele e a quantidade de besteiras que ele falou nesse vídeo, alguém na condição dele que pode ser caçado e futuramente preso. Só que esse vídeo ele é muito didático e interessante nós usarmos ele para entendermos algumas coisas sobre o bolsonarismo, porque ele tem vários problemas. Primeiro, o Marcos Doval ele está querendo emular aquele Bolsonaro dos anos 90 que falava que tinha que metralhar 30 mil. Só que os anos 90 foram há 30 anos. O Marcos Doval ele não conseguiu entender que houve uma evolução do bolsonarismo e esse tipo de comportamento não cabe mais. Falar que ele sugere a proibição de votos dos beneficiados do Bolsa Família é uma coisa absurda, porque ele foi vitorioso em 2018. Possivelmente, ele, Marcos Doval, recebeu votos dessas pessoas, porque ele tinha um programa de segurança pública, e as pessoas que recebem Bolsa Família podem se preocupar também com a segurança pública. Então ele está sugerindo uma situação que o prejudica também. Não entende qual que é o peso do voto. Porque eles recebem a ajuda do Estado. Então, na cabeça do senador Marcos Doval, funcionário público também não deveria receber voto. Por quê? Não deveria poder votar? Por quê? Porque ele recebe o salário vindo do Estado. E é importante dizer aqui que ele não vai protocolar esse projeto como algumas pessoas falaram que ele poderia protocolar. Ele não falou nada disso e nem vai. Outro problema, e aí há uma mentalidade
bem bolsonarista e de direita é que o Bolsa Família é uma compra de votos. O Bolsonaro achou que era isso. E ele cometeu esse erro em 2022. Ele criou o Auxílio Brasil, substituindo o nome de Bolsa Família para Auxílio Brasil, e deu R$600 na época da crise sanitária. Ele achou que isso seria o suficiente, porque Bolsonaro e esse pessoal de direita, eles não conseguem entender por que a esquerda ganha. Eles acham que a esquerda ganha campanha presidencial porque compra voto com o Bolsa Família, mas não. A esquerda ganha, principalmente Lula, porque há uma projeção ou um projeto de país, o que a direita não tem. Não há um projeto de país para a direita. O que a direita quer fazer com o Bolsonaro? Destruir tudo, como o Marcos Sowell está falando, criticando as universidades públicas, criticando os projetos sociais e falando que há uma necessidade de todo mundo ser empreendedor. Só que se todo mundo for empreendedor, quem vai ser funcionário? Então esse vídeo, ele explica muito como é essa ideologia bolsonarista e o melhor, mostra como esse bolsonarismo do Marcos Sowell é o bolsonarismo carcomido, um bolsonarismo velho, que ele não cabe mais. Já era, ficou em 2018. Por isso que Marcos Sowell não vai conseguir ser novamente senador, mesmo tendo 2 vagas. Ele vai ter que disputar uma vaga de deputado. Ele não conseguiu perceber que esse bolsonarismo da destruição, do qual Bolsonaro faz parte, ele foi substituído pelo neobolsonarismo, que usa muito preceitos religiosos, inclusive preceitos religiosos mais modernos que usam Deus como um coach financeiro para a prosperidade. O neobolsonarismo prega a prosperidade. E aí ele se mistura e se confunde com esse discurso neo-religioso da teologia do coach, da teologia da prosperidade, que usa a religião como uma forma de você atingir a prosperidade. Não a prosperidade eterna, mas a prosperidade financeira. E aí eu trago para vocês um exemplo bem interessante, né? Porque Pablo Marçal, ele é o maior representante disso, mas desse bolsonarismo teológico, podemos colocar assim, o religioso da prosperidade. Mas Nicolas Ferreira, Michele Bolsonaro, todos eles que têm um viés religioso, podem adotar esse discurso. Numa campanha, e aí você vai entender essas diferenças. Numa campanha, por exemplo, o Lula, o que ele falaria sobre ônibus, sobre transporte público? Eu vou aumentar a oferta de ônibus para que você possa viajar com mais conforto, vou colocar ar-condicionado, tudo. O que o Bolsonaro falaria, e o Marcos Sowell também? Vou privatizar tudo, vou tirar o Estado, vou destruir o Estado. E aí vai haver uma modernidade, maior concorrência, aquela bobagem. O Bolsonaro falaria que iria melhorar, o Lula falaria que iria aumentar, com a ajuda do Estado, a oferta de ônibus. O Pablo Marçal falaria o quê? Você vai sair do ônibus. Você não vai mais andar de ônibus, porque eu vou fazer com que você prospere. Esse é o discurso que o Marcos Sowell não consegue fazer, que o Bolsonaro não consegue fazer, que é o discurso do novo bolsonarismo. É um bolsonarismo diferente. O que é mais interessante é o Marcos Sowell, sabendo que ele tem um risco de cassação, falar essas bobagens. Destilar esse tipo de preconceito. E aí eu entendo por que as pessoas suspeitam que ele estivesse drogado. Porque há uma pressão sobre o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, para avançar as ações contra ele no Conselho de Ética, para que ele seja cassado. E ele tem várias ações. Uma vertente do Senado defende que ele seja cassado. Outra vertente defende que haja um diálogo com o Alexandre de Moraes para que as sanções contra ele possam ser abrandadas. E talvez houve esse diálogo, tenha ocorrido esse diálogo, porque o Alexandre de Moraes liberou os dispositivos eletrônicos do Marcos Sowell. E ele corre um risco de prisão, porque a Polícia Federal investiga ele sob a suspeita de obstrução de justiça e corrupção de menores, porque ele usou a filha do Oswaldo Eustáquio, aquele blogueiro bolsonarista, que ela tem 16 anos, para incitar ataques ao judiciário brasileiro. Tem o caso também do delegado Fábio Schor, que ele fez ataques junto com o Eduardo Bolsonaro. Então ele corre um sério risco de ir para prisão. E esse tipo de comentário, esse tipo de bobagem que ele está propagando, não ajuda nessa situação. Então, talvez o Marcos Sowell esteja mesmo com algum tipo de problema, esteja tomando... E aí algumas pessoas falaram maldosamente que ele pudesse estar usando farinha pelo nariz. Talvez não. Pode ser que ele estivesse mesmo no momento de estresse, tenha tomado umas a mais, ou esteja usando algum tipo de medicamento que tenha deixado ele um pouco alucinado. Porque, assim, não faz nenhum sentido o que ele falou. A não ser o sentido de virar motivo de piada.